Boa noite, gente. Segunda tentativa de gravar isso aqui, porque meu microfone não estava funcionando da primeira vez. Hoje a aula é de lipídios, ela é bem mais simples do que as outras. Vamos começar. Lipídios são moléculas orgânicas, ou melhor dizendo, macromoléculas orgânicas, ou seja, elas são muito grandes e elas têm uma cadeia de carbono. Elas são apolares, ou seja, elas formam polos positivos e negativos. Vocês não têm que saber isso. Você só tem que saber que as moléculas apolares, elas só reagem com moléculas apolares e as moléculas polares só reagem com moléculas polares. Como, por exemplo, a água é polar e só reage com outras moléculas polares. Por isso, os lipídios não se relacionam com a água, porque eles têm polaridade diferente. Reserva energética do nosso corpo, isso aí é fato, todo mundo já sabe. São isolantes térmicos, um cobertor de gordura seria eficaz, mesmo que fosse bem nojento. E é matéria-prima de alguns hormônios, que a gente vai estudar melhor isso quando a gente estiver falando sobre esteroides. Bom, o que é um lipídio simples? Um lipídio simples são ácidos graxos mais um álcool. Isso é um lipídio simples, basicamente. Agora, o fato é, esses ácidos são importantes para o nosso corpo porque eles ajudam no equilíbrio homeostático. Basicamente, eles ajudam no equilíbrio do nosso corpo para ele funcionar corretamente. E existem os naturais, que são os produzidos por nós, que são a bainha de mielina, por exemplo. Ela é produzida e ela fica nos nossos axônios para transmitir os impulsos nervosos mais rapidamente, e tem os essenciais, que são necessários e adquiridos na nossa dieta. E são exemplos de fontes de ácidos graxos: peixes, óleos vegetais e também o fígado. É um bom exemplo. Fígado de outros animais, a não ser que você coma gente, então eu duvido. Dentro dos lipídios simples a gente tem os cerídeos e os glicerídeos, que os glicerídeos são os óleos e as gorduras, que os óleos são fontes de energia para a planta e é presente também no fígado de alguns animais. As gorduras são fonte de energia dos animais e funcionam como isolante térmico, aquilo que a gente já falou antes. E os glicerídeos são formados por moléculas de glicerol ligadas a 1 a 3 ácidos graxos, podendo ser considerado monoglicerídeo, diglicerídeo e triglicerídeo. Está aqui em cima. Basicamente é esse H2COH, HCOH, H2COH, e dependendo do tanto de ácidos graxos que eles se ligam, vai ser o nome deles, mono, di e triglicerídeo. E esse é o máximo, triglicerídeo. Uma coisa que eu acho interessante falar, vocês também não precisam saber disso esse ano, mas é interessante saber que quando uma cadeia é saturada, ela só tem ligações simples e ela então é reta, e quando a cadeia é insaturada, ela tem ligações simples, duplas e triplas. Nesse caso só tem simples e dupla, mas continua sendo insaturada. E o caso é, as gorduras são saturadas, os óleos são insaturados. Só que aí entra um detalhe importante. As gorduras trans, você sabe o que são as gorduras trans? Bom, gorduras trans são óleos que são bombardeados com hidrogênio, então aparece um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, nesse exemplo. Ou seja, eles ficam saturados. É um óleo sólido que fica se parecendo com a gordura. Aí nosso corpo, por que isso é tão maléfico? Nosso corpo olha isso e fala, porra, é gordura. Leva para o lugar errado, buga nosso corpo, é isso, basicamente acaba com a gente. Mas todo mundo come gordura saturada hoje em dia, então foda-se. Cerídeos. Bom, os cerídeos são produzidos pelas plantas e pelos animais. Como o nome já fala, são ceras. Nos animais, são a cera de ouvido, por exemplo, que ela está aqui para impedir que corpos estranhos entrem no nosso ouvido. E então ela tem uma função de defesa. E também tem as ceras que formam as colmeias das abelhas, que é então uma função estrutural das ceras.
Nas plantas, tem aquelas ceras que ficam em cima das folhas, impedindo que a água entre, porque a água, como a gente já discutiu, é polar, a cera é apolar, porque ela é um lipídio, então eles não se conectam. A gota de água só pinga e fica lá, não entra. Isso significa impermeabilizar. Agora tem os lipídios complexos, que por incrível que pareça são os lipídios mais simples que a gente vai discutir hoje, que são, além do ácido graxo e do álcool, tem um componente extra. E o exemplo mais simples que a gente tem é o fosfolipídio, que é um lipídio, igual a gente aprendeu anteriormente. Aqui. Eu não vou voltar lá. É um álcool e um ácido graxo, mais fósforo. E esses fosfolipídios estão presentes na nossa parede celular. Basicamente é isso. Prosseguindo. E também tem... Eles também estão... Não, mentira. Deixa pra lá. Esquece. Tem agora os esteroides, que é um pouquinho mais complicado. Só que ele é bem tranquilo de entender também. Que são basicamente lipídios sem os ácidos graxos. Ele é o mais complicadinho porque ele foge do que a gente considera ser um lipídio. E porque ele não tem o ácido graxo e no lugar disso ele tem 4 anéis carbônicos, como é visto ao lado aqui. Isso são anéis carbônicos. Vocês não precisam se preocupar com a numeração, vocês vão aprender isso em Química Orgânica ano que vem. E outra coisa, eles são... basicamente o colesterol. E os hormônios que o colesterol tem são feitos à base de colesterol, como é o exemplo dos hormônios sexuais. O esteroide é basicamente isso, cara. Hormônio em cima de hormônio. E eles também são concentrados na membrana celular, impedindo que os fosfolipídios se cristalizem. Que é lógico que é benéfico para a gente, porque se os fosfolipídios se cristalizam, a nossa célula perde muitas funções, como a de entrada e saída de algumas substâncias, impedindo assim nosso metabolismo. E o LDL e HDL, com certeza vocês já escutaram alguma vez na vida de vocês, que é o colesterol bom e o colesterol ruim. Só que eu vim quebrar um pouco isso porque ambos são necessários para a gente. Só que a única diferença é que, como vocês estão vendo aqui, o LDL, ele em excesso, ele fica nas nossas veias, podendo causar ateromas, podendo causar hipertensão, trombose, mais uma caralhada de problema, até tipo paradas cardíacas. E o de alta densidade, que é o High Density Lipoprotein, cultura inglesa não foi tão boa para mim. O High Density Lipoproteins, eles ajudam na tirada do LDL das nossas veias. Só que eles são bons, os dois são bons, necessários na nossa vida. E agora, para finalizar, são os carotenoides, que eles são lipídios coloridinhos, que conferem a cores às frutas, e ajudam na fotossíntese, protegendo a clorofila da saturação. Lembrando da nossa aula de saturação, o que é saturação? Quando uma enzima, uma proteína, alguma coisa para de funcionar, basicamente. E quando ela é ingerida por nós, humanos, e alguns outros animais, basicamente todos os outros animais, esse lipídio é transformado em vitamina A, antixeroftálmica, que cuida da saúde dos nossos olhos. Basicamente, ela cuida da saúde dos nossos olhos, ela não deixa a gente ter xeroftalmia, que é secar os olhos, e a gente acaba ficando cego por isso. E ela também cuida da nossa pele. Quando alguém falar, por exemplo, cenoura faz bem para a pele, faz bem para o olho, a pessoa está completamente correta, porque a vitamina A atua nessa área, e é isto. Essa foi a aula hoje, ela foi mais tranquilinha, menorzinha, que o assunto é bem simples. Obrigado, até mais.